Fala, clã, tudo beleza? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Esse é um vídeo muito especial, porque hoje a gente vai falar de um jogo que eu gosto muito e que me dá muita nostalgia. Joguei ele demais no PS2 e me lembro de passar horas e horas rodando o mapa e aprontando as maiores doideiras pela escola. É claro que eu estou falando do Bully, clássico game da Rockstar em que você controla Jimmy Hopkins, um adolescente nada contente com a vida e que apronta aquelas maiores loucuras pela escola de Bullworth. Como todo jogo da Rockstar, pessoal, o Bully é um game muito misterioso e repleto de teorias que deixa a comunidade até os dias de hoje intrigada procurando por segredos no game. Então, sem mais nem menos, vamos partir para o vídeo e ver os 5 maiores mistérios de Bully. Esse é o top 5 maiores mitos do Bully. Número 5. Serial Killer em Bullworth. Esse, pessoal, surgiu como um dos primeiros mitos do jogo e é de longe um dos mais assustadores. E é claro que eu estou falando do Serial Killer de Bullworth. Logo quando o game foi lançado, pessoal, surgiu uma lenda de que havia um serial killer pela escola de Bullworth que rondava e, claro, capturava alunos da escola. Mas esse mistério começou por conta de uma suposta missão beta do jogo que acabou vazando em alguns fóruns pela internet, que envolvia aquele zelador da escola, provavelmente você deve lembrar dele. O nome dele é Dennis Luntz, e ele é um personagem, assim, até que podemos dizer relevante para a história, mas que no fim do dia é só o zelador da escola. Mas segundo alguns rumores, nessa missão beta, a Rockstar colocou esse zelador Dennis Luntz de uma forma que ele seria uma espécie de assassino, né? Porque nessa missão ele iria atrair o Pete, que quem não lembra é aquele amigo nosso que se mantém do nosso lado, mesmo quando o Gary acaba traindo a gente. Ele iria atrair esse Pete para o porão da escola e iria, bom, você já sabe, fazer o que um serial killer faz, né? Ele iria tentar matar o Pete. E aí seria trabalho pro Jimmy Hopkins tentar salvar o Pete ali, né? Mas, pelo que dizia na época que essa missão foi vazada, é que ela teria sido excluída por ser muito violenta, e é óbvio, né? Porque quem já lembra quando o Bully foi lançado, ele sempre foi um game muito polêmico, por conta justamente de se passar numa escola, e a Rockstar estava tentando evitar a questão de processos, já que o Bully era um jogo que tinha a finalidade de recuperar parte do prejuízo que a empresa sofreu com processos graças ao GTA San Andreas, né? Então, essa missão teria sido excluída para evitar esse teor de muita violência no game. E essa teoria também diz, pessoal, que o professor de biologia, para quem não se lembra do Dr. Slaughter, poderia ser o assassino do game, esse famoso serial killer, já que o trocadilho, né, o nome dele é um trocadilho óbvio, o nome desse professor, o nome dele é Slaughter, e é um trocadilho com a palavra em inglês slaughter, e a palavra slaughter quer dizer massacre, até mesmo genocídios, né? E recentemente, pessoal, um youtuber gringo, que é esse nome bizarro que vai aparecer aí na tela, ele conseguiu, por meio de alguns arquivos do game, acessar algumas partes do mapa que a gente não consegue ir normalmente. E dentro do laboratório de biologia da escola, ele acabou encontrando o que seria a cabeça de 2 adolescentes dentro de alguns potes com o formol. Isso acabou levantando dentro da comunidade a teoria, comprovando que isso mostra que o professor Slaughter, na verdade, seria o assassino. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, porque acredito que num laboratório de biologia, né, possa ser para as aulas de anatomia, sei lá, mas é bizarro no fim do dia, né? Número 4. Garota Fantasma. Essa lenda é muito famosa e eu lembro que já quando eu jogava Bully, o pessoal procurava demais, eu mesmo procurei demais essa lenda dentro do game, que é a famosa Garota Fantasma. Essa lenda ela é bem básica, pessoal, e ela dizia que existe um fantasma no game, fantasma de uma aluna, que infelizmente se suicidou devido a algumas brincadeirinhas meio fora da curva, das supostas colegas que ela tinha ali pela escola. E essa lenda dizia que essa garota que se suicidou aterrorizava o campus de Bullworth durante a madrugada. E eu me lembro que muitos jogadores procuravam e vários alegavam já ter encontrado ela pela internet. O território que o pessoal dizia que era possível encontrar ela, ou era no sótão do dormitório feminino, que por si só é um lugar bem assustador, ou no campo de futebol, que é a área dos jockeys, né? Aquele grupo de alunos, os jockeys, você poderia encontrar ela ali se você fosse de madrugada passear ali no campo de futebol ou no sótão do dormitório feminino. Número 3. Aliens.
Essa é uma teoria muito forte na comunidade de Bully, pessoal, e ela fala sobre a grande presença de aliens e OVNIs por todo o game Bully. E vale lembrar, pessoal, que essa é uma das poucas lendas do Bully que a gente realmente tem muitas pistas que comprovam de fato a existência desses seres extraterrestres no game. Para a gente poder começar, a gente pode lembrar daquela missão que a gente faz para aquele mendigo no fundo da escola, que a gente tem que coletar uma série de rádios para ele, para que no fim ele use esses rádios para montar uma linha de comunicação. E o interessante, pessoal, é que no final dessa missão ele é literalmente abduzido. A gente vê um feixe de luz ali no céu, né? Um barulho bem estranho, um barulho de nave, e ele acaba sendo abduzido, esse mendigo. E ele acaba fazendo contato com esses seres extraterrestres. Então só essa já seria mais que uma pista, na verdade seria uma comprovação da presença dos aliens dentro do game. Mas fora isso também, pessoal, dentro do sanatório do jogo, que é um dos locais mais misteriosos, que pode ser conteúdo para um vídeo futuro, os locais mais misteriosos do Bully, dentro desse sanatório, naquela sala que a gente consegue acessar secreta, há alguns raios-x que a gente consegue ver, umas radiografias ali, que claramente não são de um ser humano normal, não é de uma pessoa normal, né? Já que ela tem ali mais dedos do que o normal, a coluna bem comprida, o crânio diferente. Então, os jogadores alegam que essas radiografias seriam de seres extraterrestres presentes ali no game. Fora também, pessoal, que a gente encontra aquele quadro na biblioteca do jogo e também no sanatório, e é um quadro que mostra justamente um professor ou um cientista, não dá para saber muito bem, e do lado dele tem justamente um alien, pessoal, um extraterrestre. E assim, nitidamente, né, é mais do que uma pista, também é uma prova. Fora que também alguns jogadores alegam que é possível ver um objeto iluminado voando pelos céus de Bullworth, que seria um OVNI, né? Se você aproximar a câmera, você consegue enxergar ele nitidamente, ele parece uma espécie de losango ali no ar. Alguns jogadores já alegaram que isso é só um bug dentro do game, mas se tratando da Rockstar e essa fama que eles têm de colocar as coisas propositalmente, eu não acredito que seja um bug não, eu acredito que é mesmo um OVNI. E também como curiosidade para essa lenda, pessoal, na edição multiplayer do game a gente pode dissecar o cadáver de um alien durante a aula de anatomia. E aí seria, por final, né, a maior das provas. Então os aliens a gente pode dizer que de fato são reais dentro do game Bully. Número 2. Jimmy Hopkins é James Cash de Manhunt. Pessoal, essa é uma teoria muito famosa também dentro da comunidade de Bully, que diz que o Jimmy Hopkins, o protagonista do game, é na verdade o James Earl Cash do jogo Manhunt, que é uma outra franquia da Rockstar. Essa teoria, pessoal, ela se baseia mais em teoria mesmo do que em provas, né? E dentro desse contexto, o Bully seria um game que na verdade mostra a adolescência do James Cash, que é o protagonista do Manhunt, mostrando já desde como o Jimmy Hopkins tinha um comportamento violento, né? Uma tendência violenta, o que desencadeou depois o fato do James Cash no Manhunt ser um ex-prisioneiro e tudo mais, né? Mas essa teoria se baseia em muito mais do que o comportamento violento do Jimmy Hopkins, podendo se assemelhar com as tendências homicidas do James Earl Cash de Manhunt. Na verdade, essa teoria se baseia muito na semelhança física dos dois mesmo. O fato que o Jimmy Hopkins parece bastante com o James Earl Cash, e também a gente acaba pensando no caso do pai do Jimmy, né? Porque nós sabemos no game que o pai do Jimmy não aparece e a gente vê alguns problemas familiares ali relacionados ao Jimmy Hopkins, o que também poderia contribuir para ele se tornar um criminoso muito violento, porque a gente sabe no Manhunt que o James Earl Cash é um criminoso sentenciado à pena de morte, né? E ele acaba aparecendo ali no jogo de sobrevivência do Starkweather, que dá toda a narrativa do game Manhunt. E por último, o maior mistério do Bully. Número 1, o lobisomem. Pessoal, assim como o Pé Grande é para o GTA San Andreas, o lobisomem é para o Bully o maior mito do game até hoje. E até hoje a comunidade procura, de fato, esse mistério como se ele realmente existisse ali no game. Vale lembrar que ninguém provou o contrário, que ele existe, assim como também ninguém provou que ele não existe, né? O interessante é a gente analisar algumas evidências do lobisomem no game. Então vamos lá, pessoal. A primeira evidência seria que no cemitério do game, aquele território afastado, a gente consegue, durante o período da noite, escutar muitos uivos de lobo, e uivos bem altos,
né? Não é algo muito normal ali. E não só no cemitério, em várias áreas do mapa do game a gente consegue escutar esses uivos de lobo durante o período da noite. A segunda evidência seria o próprio fato de que o Jimmy Hopkins não consegue permanecer acordado toda a madrugada. E alguns jogadores já ressaltaram isso como sendo uma indicação, uma prova de que o Jimmy Hopkins, na verdade, seria esse lobisomem e que a gente não consegue ficar acordado durante o período da noite porque ele acaba se transformando no lobisomem. Eu sei que essa evidência é bem viajada, mas eu quis colocar aqui porque até que faz um pouco de sentido. A evidência número 3, pessoal, de novo seriam aquelas radiografias que eu comentei no sanatório do game. Só que nesse caso, a lenda diz que aquela radiografia seria de um lobisomem do game, né? Demonstrando não os aliens, como eu falei anteriormente, mas dessa vez seria acerca dos lobisomens. E também, pessoal, que o ponto mais forte da teoria do lobisomem, que sustenta essa teoria dentro do game, é o fato de que o Gary, para quem não sabe, é o antagonista do game. Ele começa ali como um aliado, mas depois a gente acaba descobrindo que ele é um sociopata, na verdade, né? Ele tem uma série de problemas e ele acaba traindo Jimmy Hopkins e aprontando todas. E essa teoria, os fãs levantam o fato de que o Gary, que é o antagonista do game, ele sim seria o lobisomem de Bullworth. Não só pelo comportamento estranho do Gary no geral, mas principalmente, pessoal, o que seria a maior evidência é a cicatriz que o Gary tem no olho, que coincidentemente, pessoal, é o mesmo olho que a gente encontra naquela máscara do lobisomem. Existe um aluno, chamado aquele Trevor, né, que a gente encontra ele pelo game, e durante o arco do Halloween, você consegue encontrar a máscara de lobisomem com ele. Se você vestir a máscara de lobisomem, você vai ver a mesma cicatriz do olho do Gary. E isso levou os fãs a assumirem que esses uivos de lobo que a gente escuta, o comportamento estranho do Gary e essa máscara ter a mesma cicatriz, é uma pista que a Rockstar está tentando nos falar que existe um lobisomem pela cidade de Bullworth e que esse lobisomem, na verdade, seria o Gary. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem ver mais conteúdos acerca do Bully aqui no canal ou outros mistérios e teorias, comenta aí embaixo que eu posso fazer uma parte 2. O Bully é um dos meus games favoritos e vai ser muito legal trazer ele por aqui de novo, porque o que não falta é conteúdo acerca do Bully. Existem muitas lendas, muitos lugares misteriosos e muitas coisas que eu posso comentar acerca do game. Muito obrigado você que assistiu até aqui o vídeo. Peço que por favor você me apoie a continuar gravando os vídeos aqui pro YouTube. Não deixa de deixar o seu like aí, o seu joinha. Deixa o seu like, por favor. Comente a sua opinião aí sobre os mitos. Deixa aí as suas experiências com essas lendas e um pouco do que você acha acerca do Game Bully. Pessoal, se inscrevam no canal para me apoiar, para me ajudar. Compartilhe esse vídeo. Espero que todos fiquem bem. Desejo um forte abraço para todo mundo. E a gente se vê, pessoal. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.